Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores, né? Nossa terceira aula do segundo bimestre. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar, né? Começar a estudar o conteúdo de protocolos da arquitetura TCP/IP, certo? Conforme está no meu planejamento lá, né? Que eu passei na primeira aula do segundo bimestre. Mas antes de iniciar esse conteúdo, eu vou encerrar o conteúdo da aula passada que faltou, né, sobre o protocolo ATM, né? Nós estávamos vendo protocolos de comunicação de dados utilizados em comunicações de longa distância, né, em redes WAN, e o ATM é o último, né? Ficou faltando encerrar a parte dele na aula passada. Além disso, vou fazer a correção dos exercícios, tá? Dos questionários que eu deixei na aula passada entre a explicação de um protocolo e outro, certo? Vou começar pela correção e depois inicio o conteúdo do ATM. E aí, em um vídeo separado, tá? Eu vou iniciar o conteúdo dos protocolos da arquitetura TCP/IP, tudo bem? Bom, então vamos lá. Na aula passada nós tivemos esses três questionários, né? Um sobre conceitos e tipos de protocolos, outro sobre o protocolo HDLC e outro sobre o protocolo Frame Relay, certo? Cada um com duas questões. Partindo direto para as correções aqui, sobre o primeiro questionário, né? Conceitos e tipos de protocolos, tivemos essas duas perguntas. Qual a função de um protocolo de comunicação e marcar a opção que indica o que é um protocolo síncrono, né? Nessa primeira aqui, a maioria de vocês marcou que um protocolo de comunicação teria a função, né, de controlar a comunicação para que ela seja eficiente e sem erros. E essa é, inclusive, a opção correta, tá? Essa é a função genérica de um protocolo de comunicação aqui, certo? Controlar a comunicação para que ela seja eficiente e sem erros. Alguns de vocês marcaram outras opções, né? A segunda opção mais marcada aqui, apenas garantir que não houveram colisões de pacotes no meio físico e reenviá-los caso detectar alguma colisão não é a resposta certa devido a opção indicar que é apenas isso, né? Apenas garantir que não houveram colisões. Tá? E essa não é a única função de um protocolo de comunicação de dados. Tá? Esses protocolos de comunicação de dados, conforme foi falado durante a aula, operam nas três primeiras camadas do modelo OSI, a camada física, a camada de enlace e a camada de rede, certo? E além de detectar colisões, esses protocolos também têm que verificar e corrigir outros tipos de erros, como interferência eletromagnética, por exemplo, qualquer tipo de erro que interfira, né, faça com que os dados não cheguem de forma correta ao destino, tá? Não apenas com relação a colisões, que é quando mais de um computador tenta enviar dados por um mesmo meio, tá? Esses dados colidem e essa colisão acaba causando a perda dos dados, certo? Mas as colisões não são o único tipo de erro que pode acontecer na transferência dos dados. Além disso, alguns desses protocolos trabalham na camada 3 com o gerenciamento de endereçamento dos, dos pacotes, né, dos blocos de dados, certo? E tratam de outras funções também, não apenas das colisões, certo? Então, por isso que essa opção não é a opção correta, tá? São tudo para que a comunicação seja eficiente e sem erros, não apenas tratar de verificar colisões e reenviar os pacotes em caso de colisão, tá bom? Esse último aqui é garantir a segurança dos dados enviados através de criptografia. Não, essa opção aqui não foi nem comentado durante a aula nada sobre criptografia, tá bom? Se existe algum tipo de criptografia na transmissão de dados, isso aqui é realizado na camada de apresentação, tá? Onde ocorre a formatação dos dados, na camada 6. Os protocolos de comunicação de dados atuam apenas nas camadas 1, 2 e 3, certo? Então, essa opção aqui, garantir a segurança através de criptografia, não é uma opção correta, tá? A opção correta é apenas essa primeira aqui em vermelho, né? Na verdade, a segunda aqui, né? Controlar a comunicação para que ela seja eficiente e sem erros, ok? A questão número 2, marca a opção que indica o que é um protocolo síncrono, tá? Na aula
passada foi comentado que são protocolos síncronos e protocolos assíncronos, certo? Os protocolos síncronos são aqueles em que a ordem que os pacotes chegam no destino, né? Os blocos de dados, os pacotes, eles saem da origem e partem em direção ao destino. Se essa transmissão ocorre utilizando um protocolo síncrono, então a ordem que os pacotes chegam ao destino importa, tá? A ordem que eles foram enviados tem que ser a ordem que eles chegaram. O pacote número 1, o bloco de dados número 1, tem que chegar primeiro, depois o número 2, depois o número 3, depois o número 4, não pode alternar essa ordem, tá? Isso indica que o protocolo que está enviando os dados, né, que está sendo utilizado, é um protocolo síncrono. Já um protocolo assíncrono, isso não importa, né? Essa ordem não importa. Os protocolos podem chegar em ordens diferentes e no final eles vão sendo montados lá, né? Até que forme a informação completa, certo? Então, quem marcou a opção vermelha aqui, né, a segunda, a maioria, no caso, né, acertou a opção, porque ela diz o seguinte: protocolos em que os dados são transmitidos em blocos, conjunto de bytes, cada bloco deve chegar ao destino na ordem que saíram da origem. Ó. Exatamente essa informação final aqui é a que mais identifica um protocolo síncrono. Os blocos devem chegar ao destino na ordem que saíram da origem. Então, o primeiro bloco que saiu da origem tem que ser o primeiro a chegar. O segundo que saiu da origem tem que ser o segundo a chegar e assim por diante. A segunda opção aqui dizia o seguinte: protocolos em que os dados são transmitidos byte a byte sem um tempo definido para a transmissão do próximo byte. Então, essa opção aqui, basicamente, está dizendo que não tem um tempo, né, definido para a transmissão do próximo byte. Quer dizer que esses bytes eles podem chegar em qualquer ordem, em qualquer tempo no computador de destino, certo? Isso aqui seria a definição de um protocolo assíncrono, tá bom? Mas o entendimento principal, né, é essa questão deles chegarem na ordem que foram enviados ou não, tá bom? Se eles não têm a necessidade de chegar na ordem que foram enviados, então estão utilizando um protocolo assíncrono. Se eles tiverem que chegar na ordem, então é um protocolo síncrono, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem respondeu outra opção aqui, certo? Principalmente, qual é a diferença entre um protocolo síncrono e assíncrono e qual a função do protocolo de comunicação. Vamos para o segundo questionário, para a gente não perder muito tempo. Certo? Aqui no segundo questionário era sobre o protocolo HDLC. Tivemos respostas diferentes aqui também, né? Então é importante a gente corrigir algumas coisas, certo? A primeira pergunta era: em que tipo de conexão é utilizado o protocolo HDLC? As opções eram: amplamente utilizado em conexões locais, redes LAN, utilizado na comunicação entre equipamentos de redes externas, rede WAN, e utilizado na comunicação de equipamentos de redes pessoais, rede SPAN. Tivemos duas opções aqui nas redes LAN e nas redes SPAN, tá? Algumas pessoas, né, duas pessoas marcaram aqui redes LAN e redes SPAN. Não são essas opções, tá? Nós estudamos na aula passada, todos os protocolos estudados eram em redes de longa distância, redes WAN, ok? Redes externas aqui, tá? As redes LAN, no caso, seriam as redes internas, né? Redes locais, na sua casa, numa empresa, por exemplo. E as redes externas seriam as redes de longa distância, as redes metropolitanas, a internet, por exemplo, é uma rede externa, né? Uma rede WAN. Então, os protocolos que nós estudamos, inclusive o HDLC, é utilizado em comunicações externas, tá? Rede WAN. Então, a opção correta era essa do meio aqui, né? A vermelha aqui, a opção vermelha, certo? Nesse segundo aqui também é a opção vermelha, como a maioria marcou. Qual camada do modelo OSI opera o protocolo HDLC? O HDLC ele opera na camada 2, tá? Camada de enlace, controlando a transmissão de dados pelo meio físico entre os dois equipamentos de rede. Tá? Então, quando a gente fala que um protocolo trabalha em determinada camada, ele pode trabalhar em camadas inferiores também, tá? Por exemplo, na camada 2 e na camada 1 aqui. Ele não pode trabalhar em camadas superiores. Então, não teria como o HDLC trabalhar na camada 4 e nem na camada 6, tá bom? Inclusive, nem foi falado sobre a camada 6, né? As camadas mais superiores durante a aula passada. Nós falamos apenas das camadas 1, 2 e 3, tá bom? Que é onde os protocolos de comunicação de dados aqui, utilizados em longas distâncias, né? Eles operam. Nas camadas 1, 2 e 3, o protocolo HDLC especificamente apenas na camada 2 e na camada 1, tá bom? Não trabalha na camada 3 do HDLC.
né? Para isso ele utiliza outros protocolos da camada 3, tá bom? Se ele precisar de endereçamento IP, esse tipo de coisa, ele vai utilizar um outro protocolo, tá bom? Na camada 4, não, na camada de transporte, apenas os protocolos TCP e UDP, basicamente, são os principais, mais falados e quase que basicamente os únicos, tá? Mais importantes da camada 4, que é de transporte. Na camada 6, a de seção aqui também não é utilizado, tá? Como eu já havia explicado antes aqui, certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui que os protocolos de comunicação de dados aqui, estudados na aula passada, de redes externas de longa distância, né, só operam na camada 1, 2 e 3, nas camadas 1, 2 e 3, tá? O HDLC especificamente na camada 2, tudo bem? Vamos para o último questionário, Frame Relay, que tivemos uma divergência maior aqui, certo? Entre as respostas, né, nas duas opções. A primeira perguntava quais as características de uma rede Frame Relay, né? Segundo o que foi passado na aula. A maioria marcou aqui a opção amarela, operam em velocidades maiores em relação ao x25. Os pacotes de dados frames são encaminhados por canais virtuais através de uma rede compartilhada e o protocolo Frame Relay encontra-se em roteadores e switches na nuvem da rede. Essa é a opção correta, tá? Aqui a maioria marcou. Por que as outras opções estão incorretas? Elas são opções bem parecidas, né? Mas essa azul aqui, que foi a segunda mais indicada, opera em velocidades menores em relação ao x25. Isso aqui está errado. Tá? O Frame Relay opera em velocidades maiores que o x25. O x25 foi o primeiro protocolo, tá, de comunicação de dados utilizados em longa distância. Ele foi criado devido à necessidade de se comunicar matrizes e filiais de empresas, né, empresas bancárias, tá bom? Filiais de empresas e empresas bancárias, antes da internet, antes mesmo do Frame Relay, tá bom? Ela foi a primeira rede de longa distância, então a velocidade dela era menor, tá? O Frame Relay operava em velocidades maiores em relação ao x25, não em velocidades menores, tá? Por isso que essa opção aqui está errada. O resto das informações está basicamente igual, tá? Nessa terceira, diz que operam em velocidades maiores em relação ao x25, isso está correto. Os pacotes de dados são encaminhados por canais virtuais através de uma rede compartilhada, está certo. E aqui a última opção diz que o protocolo Frame Relay encontra-se nos computadores e dispositivos finais na nuvem da rede. Isso aqui que não é verdade. Tá? O protocolo Frame Relay encontra-se nos dispositivos, tá? Nos roteadores e switches da nuvem da rede Frame Relay, tá? Não nos computadores. Essa aqui que é a informação, né, que faz com que essa opção aqui esteja incorreta, tá bom? Frame Relay não se encontra nos computadores, mas nos dispositivos, roteadores e switches, tudo bem? Talvez não tenha ficado claro para vocês até esse momento, mas alguns protocolos não operam em todos os dispositivos, certo? Os roteadores, por exemplo, têm protocolos específicos apenas para eles, para fazer o roteamento dos pacotes entre redes diferentes. Os switches também têm protocolos específicos para eles, tá? Nós vamos estudar nesse segundo bimestre, protocolos utilizados em equipamentos de redes. E, são alguns desses protocolos, né? Às vezes que nós vamos estudar, eles não estão presentes em computadores, apenas nos equipamentos específicos. Existem protocolos que estão presentes em computadores e equipamentos, mas existem protocolos que só estão presentes em computadores e outros que só estão presentes em equipamentos. Tudo bem? Então aqui o protocolo Frame Relay apenas nos equipamentos, roteadores e switches da nuvem da rede, tá? Nuvem aqui seria a rede externa, né? Uma rede ampla externa, seria tal da nuvem, né? A internet, a gente pode dizer, a gente vê muito a representação da internet como uma nuvem, certo? Por ela ser uma rede externa e rede ampla. A segunda opção, o que é CIR em uma rede Frame Relay? Eu comentei isso, disse que era importante durante a explicação, falei, lembre-se disso, eu acredito que eu tenha dito isso. Mas a opção correta é essa vermelha aqui, tá? Taxa de transmissão ou velocidade contratada e garantida, tá? CIE significa Committed e... não lembro o que é CI, mas esse R é de rate. Taxa contratada e garantida, né? Eu não lembro como é que é garantido em inglês. Mas é a taxa contratada e garantida. Tá? Então essa taxa de transmissão ou velocidade contratada e garantida seria a opção
correta, tá bom? A outra opção que marcaram foi a azul, norma que descreve como operar uma rede de computação de pacotes em alta velocidade com múltiplas conexões simultâneas e por um mesmo canal físico. Não, a CIR não é uma norma, tá? CIR é a sigla apenas para essa taxa de transmissão contratada e garantida. Tá? As normas possuem siglas também, né? Eu falei das siglas de algumas normas, né? Durante a aula, mas a CIR não é uma norma, uma dessas normas, tá bom? E ninguém marcou, mas também não é essa opção amarela aqui, campo de verificação de erros, como visto no protocolo HDLC. Tá? O campo de verificação de erros seria um daqueles campos, né, que faz parte do bloco lá, né, os campos de controle, controle do frame, certo? Então é basicamente isso, tá? Essa parte da correção. Espero que tenham compreendido melhor, tá? Essas opções. Quem marcou outra opção aqui tem entendido por que não é a opção que vocês marcaram, tudo bem? E fiquem agora então com a explicação, né, do protocolo ATM, que é o que faltou tá, ser explicado durante a aula passada. Tá? No finalzinho da aula passada eu comecei a explicação dele, mas não consegui terminar devido ao tempo, né? Então vamos ver ele agora. Chegamos então ao último protocolo de comunicação de dados em longa distância, tá? Em redes WAN, que é o ATM, tá? Asynchronous Transfer Mode. O ATM ele é, aliás, mais do que um protocolo, ele é uma tecnologia de transporte e comutação de informações digitais de dados, voz, imagem e multimídia de modo integrado, utilizada em backbones, tá? Estruturas centrais de uma rede, né? Como nós já vimos, de alta velocidade. O ATM ele surgiu com o desenvolvimento da rede ISDN de banda larga, tá? Ou BISDN, né? Que traduzindo aí a sigla é Broadband Integrated Service Digital Network, que previa a integração de serviços de voz, dados e imagens e meios com velocidades até 2 megabits por segundo. Posteriormente surgiu a necessidade de velocidades maiores, tá? Maiores do que 2 megabits por segundo, que resultou na tecnologia ATM, que pode operar em velocidades típicas de 150 até 650 megabits por segundo, por meios como as fibras ópticas, né? A tecnologia ATM, então, ela permite trafegar voz, dados e imagens em alta velocidade, utilizando fibras ópticas como meios de transmissão. O bloco de dados ou pacote do protocolo ATM é chamado de célula. A célula possui um tamanho de apenas 53 bytes, o que oferece maior agilidade no tráfego ao longo da rede. Os dados a serem transmitidos são divididos em pequenos blocos, né, ou células, sendo encaminhados e roteados pela rede ATM. Os equipamentos que compõem uma rede ATM e fazem o encaminhamento dos dados ao longo dela são chamados de switches ATM. Aqui temos um formato de uma célula ATM, tá? De um bloco de dados do protocolo ATM. Os campos de controle de transição da célula ATM são compostos de 5 bytes, os quais identificam a célula e o caminho que ela está seguindo, e os demais 48 bytes são de informações, dados, né, aqueles ali embaixo, que estão sendo transportados. Os campos de controle da célula são esses descritos aí. GFC, Generic Flow Control, né, que tem um tamanho de 4 bits, que é utilizado no controle de fluxo das interfaces. Aí temos o VPI, Virtual Path Identifier, né, de 8 ou 12 bits, que identifica os circuitos virtuais criados dentro da rede ATM. Temos também o VCI, Virtual Channel Identifier, de 16 bits, é o identificador do circuito virtual. Temos o PT, Payload Type, tá? Não é o partido, com tamanho de 3 bits, indica o tipo de informação do campo de dados, se são dados de mensagem, por exemplo, ou de controle. Temos a CLP, Cell Loss Priority, que indica a prioridade na transmissão da célula. E o HEC, tá? Header Error Control, que faz o controle de erros do cabeçalho. Bem, o canal virtual ele simula uma conexão direta entre a origem e o destino. Na rede ATM, os canais virtuais criados entre a origem e o destino são chamados de VCs, ou Virtual Channels, que são canais lógicos, né, fictícios ou virtuais, dentro de um mesmo canal físico. O canal físico ele é compartilhado por vários canais virtuais, permitindo o compartilhamento da rede entre vários usuários. O conjunto de canais virtuais, VCs, ele trafega por um caminho virtual, ou VP, Virtual Path, tá? Estabelecido dentro da rede. O caminho virtual ele é criado temporariamente para atender a uma transmissão específica, aí, no caso.
Ainda sobre a tecnologia ATM, né, o protocolo ATM, ele é organizado em camadas e cada uma realiza uma função no processo de transmissão de dados, analogamente às camadas do modelo OSI, né, que nós já vimos em aulas passadas. A primeira é a camada física, né, Physical Layer, que tem como funções a geração e delimitação da célula ATM de 53 bits, o controle de erros por meio do campo HEC, né, o Header Error Control, do cabeçalho da célula, e o acesso ao meio de transmissão. Quem indica como o protocolo ATM deve operar nessa camada, na camada física, é a norma ITU-T I.432. Depois temos a camada ATM, que ela faz o controle e compartilhamento do meio de transmissão por canais lógicos, o roteamento e caminhamento das células ao seu destino, a criação e retirada dos headers, que contém campos de controle, né, ao longo da transmissão, e o controle do fluxo dos dados na transmissão. Por fim, temos a camada de adaptação ATM, a ATM Adaptation Layer, né, ou AAL na sigla. Ela tem como função interagir com a camada superior, reagrupando as células e retornando os dados ao formato original, ou seja, ela permite o uso da tecnologia ATM por aplicações e outros protocolos que usam o ATM como meio de transporte nas camadas físicas, de enlace e de rede. Nessa camada atuam alguns outros protocolos internos aí, que são o LAN Emulation ou LAN, que integra e transporta os dados de redes Ethernet, o MPoA ou Multi-Protocol over ATM, que integra e transporta dados de protocolo do nível 3, como o IP, e o IP, propriamente dito, que faz o encapsulamento de pacotes IP em redes ATM. É como carregar pacotes IP na rede ATM. Temos aqui um esqueminha das camadas, né? A mais baixa sendo a camada física, depois a camada ATM, a camada de adaptação ATM, logo acima, e depois temos as camadas superiores de controle e aplicações do usuário. Assim como no modelo OS nós temos as camadas de aplicações, apresentação, né? Mais na parte superior. Agora, como funciona a interface de conexão a redes ATM? Bem, a conexão de equipamentos a uma rede ATM é efetuada por interfaces padronizadas, tá? São três interfaces. A interface UNI, User Network Interface, que é utilizada para conexão de um equipamento a um switch ATM privado, Private UNI, ou de uma rede pública ATM, Public UNI. É padronizado pelas normas ITU-T I413 e I432, além da ATM UNI V3.0 e V3.1. Tá? São documentos aí, são normas. Tá? Temos também a interface NNI, que é a interface de rede, né? A Network Interface, que estabelece as conexões entre switches ATM dentro da rede e é padronizado pelo ATM Forum na especificação BICI, Broadband Intercarrier Interface, tá? Outro documento de padronização. E por último temos a interface PNNI, Private Network Node Interface, que trata da sinalização entre switches e ATM. Nesse esquema temos um exemplo de interface de conexão entre equipamentos, tá? Em uma rede ATM, no caso entre os computadores e os switches, né, ATM, que fazem parte dessa rede. Equipamentos e redes do tipo ATM eles permitem o transporte de diferentes aplicações e serviços a altas velocidades, utilizando como meios físicos de transmissão as fibras ópticas e a tecnologia SDH, atingindo taxas de transmissão de 155 a 622 megabits por segundo. Então esse foi o último, né, dos protocolos de comunicação de dados utilizados em redes de longa distância, o ATM. Revisando aqui, estudamos os protocolos HDLC, em que a comunicação entre dois equipamentos interligados por um meio físico é normalmente feita por ele, tá? O qual controla a transmissão dos dados no meio físico entre dois equipamentos. O protocolo Frame Relay, que é uma rede externa compartilhada, por isso o seu custo é inferior ao de uma rede por canais dedicados, tá? Privativos. Dessa forma, muitas empresas utilizam essa solução para interligar suas filiais. E o último protocolo que nós vimos, o ATM, em que a rede possui velocidades maiores, né, de transmissão de dados, e para isso necessita de meios de transmissão como fibras ópticas, e em virtude dessas características seu custo, né, se torna maior.